Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia, tranquilidade e bênçãos, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de estudo da tarde de hoje, rogando que a tua paz, a tua bênção, a tua divina harmonia permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Na reunião passada, a gente deu uma estudada a respeito das classes dos espíritos e a quantidade que tem de espíritos imperfeitos, que a gente percebeu, até por conta de que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e aqui onde tem mais imperfeição, né? O mal ainda predomina sobre o planeta, e por conta disso, os espíritos imperfeitos são em grande maioria do nosso planeta. Mas uma hora vai melhorar. E nós, ainda imperfeitos, né? Nós vamos melhorando um pouquinho, de acordo com a resposta dos espíritos, melhorando um pouquinho e passando de uma classe mais inferior para uma classe mais superior, e assim sucessivamente, até chegarmos à classe da perfeição. Os espíritos puros, e eles nos dizem a respeito dos espíritos. Questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Essa resposta aqui, amigas, é uma resposta muito interessante, porque ela vai nos mostrar que ser um pouco mais elevado ou menos elevado depende pura e exclusivamente do nosso livre-arbítrio, né? E aí, à medida que a gente vai experimentando as coisas que estão em nossa volta, experimentando o nosso livre-arbítrio, a gente vai passando de uma classe para outra, de acordo com as nossas atitudes. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Aqui é o seguinte: todos nós passamos por provas, como está dizendo aqui. E estas provas não é nada ruim para nós. Apesar de muitas das vezes a gente achar que são ruins, né? Que a gente, entre aspas, não merece. Aqui está dizendo que quando a gente passa por essas provas, a gente adquire conhecimento, adquire experiência e se eleva ao mesmo tempo. Portanto, graças a Deus as provas, porque sem elas a gente não tem condição de saber se a gente tem condição de levar, tem condição de usar o nosso livre-arbítrio de forma mais adequada. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Bom, aqueles que aceitam as provas chegam com mais rapidez, né, à perfeição. E os que vivem reclamando acabam atrapalhando
justamente por ficar reclamando o tempo todo. Questão 715A. Segundo o que acabar de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Resposta: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeito. Seu aprimoramento depende de sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Ou seja, nós temos muito tempo, nós em sentido espiritual, nós temos muito tempo, nós temos a eternidade para chegar a essa perfeição. Agora, a gente pode chegar mais cedo ou mais tarde, dependendo da preguiça ou não, né? Das nossas atitudes ou não, do nosso livre-arbítrio. Empregando o nosso livre-arbítrio de forma positiva, nós vamos chegar, com certeza, com mais rapidez do que aqueles outros que não usam o livre-arbítrio de forma positiva. Algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Alguma pergunta? Se não, continuamos. 116. Há espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Olha que alívio aqui para nós, olha. Não, todos se tornarão perfeitos. Isso aqui é uma maravilha. A gente tem que festejar isso aqui, tocar foguete, né? Vibrar, porque nem que a gente queira, nós não ficaremos eternamente aqui. Ainda bem, nem que a gente queira. Porque o que o que Deus escreve, tem que ser atingido. Todos os objetivos da divindade têm que ser atingidos de uma forma ou de outra. Então, graças a Deus, apesar de imperfeitos, nós, uma hora, um dia, um tempo qualquer desse aí, nós seremos perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Essa aqui é boa. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? É claro que não, né? Deus que é infinitamente bom, justo e misericordioso, não poderia relegar as suas criaturas ao eterno sofrimento, à eterna perfeição. 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-lo, e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Pronto. Então, o que está por trás da pressa ou não? Está por trás da pressa é o livre-arbítrio, o emprego do livre-arbítrio. Eu posso me apressar ou me demorar se eu quiser. E para eu querer ou não, depende da vontade. Minha vontade, meu livre-arbítrio. 118. Podem Bispo, os. pode aumentar um pouquinho a fonte do texto, porque Tá, eu estou vendo aqui pelo celular. ok, posso sim, posso. Melhorou? Vou aumentar mais um pouquinho. Calma aí. Opa. E agora? E agora sim, agora está perfeito. Pronto. Então vamos lá.
118. Podem os espíritos degenerar? Resposta. Não. À medida que avançam, compreendem que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência de que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograde. Pode parar, mas voltar, né? Não. Isso aqui é o que os espíritos estão nos advertindo. A gente pode aprontar. O que a gente adquiriu, a gente não volta. Ou não desaprende, vamos dizer assim. Questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem sofrer para chegar à primeira ordem? Resposta. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios de Deus para a harmonia do universo. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar a mais altas funções. Seria o caso de perguntar por que o soberano de um país não faz cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Bom, aqui a gente percebe uma coisa interessante com relação a Deus ter nos criado. Deus sabe tudo, logicamente. A gente sabe que Deus é eterno, é soberanamente tudo sabe, tal. Se ele tudo sabe, ele tem plena consciência de por que nos fez imperfeitos. E a resposta dos Espíritos nos diz, se nos criasse perfeito, a gente não teria o mérito, né? O mérito dessa perfeição. Então, é muito mais gostoso, é muito mais saboroso, não é? Muito mais saboroso, a gente pega, a gente ter o mérito dos nossos trabalhos do que pegar de mão beijada. Né? Não tem aquela história que diz assim, o que chega fácil, vai embora depressa. Verdade? Porque a gente adquire com facilidade, a gente não está nem aí releva e tal, e não liga. Mas quando a gente batalha, aí a coisa muda de figura. Então, Deus sabe o que faz em tudo em que Ele constrói, em tudo que cria. Questão 120. Alguma pergunta, algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Então, vamos adiante. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Isso aqui é uma boa pergunta também. Deixa eu marcar esse negócio aqui. Resposta. Pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. Então, ser mal é diferente de ser ignorante. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, tal. Ou um elemento que não tem conhecimento. Agora, uma pessoa má é completamente diferente. Né? Então, lá vai. Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Essa aqui é outra pergunta interessante. Por quê? A resposta
Olha lá. Não tem eles o livre-arbítrio? Olha a resposta. A resposta é o livre-arbítrio. Deus não os criou maus. Criou os simples e ignorantes. Continua repetindo. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E os que são bons, logicamente, assim se tornaram e se tornam por vontade própria. Essa vontade própria se chama, o que falou lá em cima, livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é um dom que Deus delegou a todos nós, espíritos, perfeitos ou imperfeitos. Aliás, quando a gente consulta a dona Bíblia lá, a gente percebe lá que desde o Jardim do Éden, né, o simbolismo lá do Jardim do Éden, Deus disse, olha, vocês podem fazer isso assim, 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 assim. Comer usar de todas as árvores do jardim. Mas desta aqui, vocês não podem adquirir, não podem usar, porque vocês morrerão. Ou seja, já colocou uma ordem ali, uma lei, colocou uma regra. Ou seja, quando ele diz, pode, vocês não podem comer, mas ele não disse, vocês estão proibidos de comer. Ele disse, ó, vocês não podem comer, porque se, quando ele disse assim, se vocês comerem, é porque ele quis dizer, vocês podem até comer. A regra é não comer, mas vocês podem até comer. O resultado desta atitude será o quê? O erro. Né? Será a morte. Então, perde lá. O simbolismo lá da história da árvore, do bem e do mal, é que ali foi instituído para nós o livre-arbítrio. A gente pode ou não pode, vai depender do nosso livre-arbítrio. 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Essa pergunta aqui é boa também. Resposta. Boa pergunta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Muito bem interessante. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Acabei de falar isso para vocês. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, ele colocou a regra. Colocou a regra. E a regra, o que é que diz? É isso ou isso. Vocês têm vontade própria de fazer ou não. Agora, eu aconselho. Tá? Ele não disse que não colocou nenhuma empecilho dizendo, não, é isso, assim, assim. Ele disse, ó, vocês podem fazer isso. Lá, Adão e Eva eram, entre aspas, simples e ignorantes. Se eles foram criados lá, simples e ignorantes, mas mesmo criados simples e ignorantes, ele deu uma regra, uma lei, uma determinação. E disse para eles, olha, se vocês forem por esse caminho, acontecerá isso. Se vocês forem por aquele caminho, acontecerá aquilo diferente. Aí vai depender do livre-arbítrio. Beleza? Então, aqui ele está explicando exatamente isso. Apesar de sermos simples e ignorantes, a vontade é que vai nos dizer se a gente deve seguir este caminho ou aquele outro caminho. A partir do momento que a gente começa a seguir este caminho, a gente vai começar a perceber que o caminho que nós escolhemos foi bom ou foi ruim, dependendo das consequências que aquela atitude nos fez seguir. Aí ele começa a ter uma certa consciência. Bom, a próxima vez que lhe acontecer uma mesma situação, ele vai dizer assim, não, espera aí. Isso aqui, quando eu escolhi isso aqui,
eu percebi que não é muito bom para mim. Né? Percebi que não é muito bom para mim. Aí ele pode voltar a falhar, ou não. Mas aí ele já tem uma certa experiência de saber que aquele caminho não é o correto, porque ele já tem experiência. Beleza? Então, ó, essa história de tentação aqui, nós estamos envolvidos todo dia, todo momento. Nós aqui, nós que estamos na reunião, e todas as pessoas do planeta, todo dia estão envolvidas numa situação dessa. Aí aparece uma situação de tentação, e a gente vai dizer, puxa, será que eu devo? Será que eu não devo? É aquela história, né? Quero, posso, devo. Será que eu posso, mas não devo? Eu devo, mas não posso? E tal, aquela história toda. Lembra daquela, né? Daquela conversa que nós tivemos no centro? Do eu quero, eu posso e eu devo. Aí, se você achar que deve e pode, aí já é outra história. O resultado é com vocês, ou conosco. Né? 122A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que introduziu, foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Olha aqui, ó. Quando, quando Eva, quando Eva comeu do fruto, isso aqui todo mundo sabe, né? Quando Eva comeu do fruto, ela não comeu simplesmente por comer, não foi? Alguma coisa influenciou. E quem foi que influenciou? Que alguma coisa foi essa que influenciou Eva a comer do fruto e oferecer para Adão? Não foi a cobra? Isso, isso. Então, Eva não comeu o fruto proibido simplesmente por comer. Aconteceu algo antes para que ela tomasse a decisão. E essa decisão foi uma influência de quem? De uma cobra falante. E essa cobra falante, né, é um negócio interessante que a gente poderia falar em outra oportunidade. Essa cobra falante pode simbolizar uma porção de coisas. Ora, e essa cobra, a cobra, ela simboliza. Peraí, gente, meu cachorro aqui está, peraí, aprontando. Pode continuar, pode continuar. A cobra simboliza uma porção de coisas. Simboliza uma influência negativa, simboliza o Satanás, simboliza o demônio, etc. Quer ver uma coisa? Cobra é a mesma coisa que víbora, não é verdade? Sim. Uhum. Ela simboliza. Cobra é a mesma coisa que víbora. De vez em quando, quer ver uma coisa interessante? De vez em quando, Jesus estava rodeado de escribas e fariseus, e de vez em quando, Jesus dizia assim para eles: raça de víbora. Lembra? Raça de víbora. Como coisa dizendo assim, por que me tentais? Ou seja, uma víbora, essa víbora aí pode ser representada por uma pessoa. Pô, fulano de tal é uma víbora, é uma cobra, não é verdade? Então, esta cobra, lá do Antigo Testamento, do paraíso, pode simbolizar uma pessoa, alguém. Pode simbolizar uma pessoa que está fora do contexto, mas pode significar também uma entidade espiritual.
E pode simbolizar também, olha só, pode simbolizar também, minhas amigas, o nosso pensamento. A gente fica pensando, tem algumas coisas que a gente pensa, que a gente diz assim, vá de retro, Satanás, com esse pensamento. Não é? Algumas coisas que a gente pensa, a gente diz, não, peraí, esse é o pensamento do Satanás, do capeta. Não é verdade? Ó, essa víbora, esta serpente que estava lá no paraíso conversando com Eva, ela pode significar três coisas. Uma pessoa, como ela própria, em carne e osso. Eu estou falando pode. Pode simbolizar uma entidade espiritual que estava falando no ouvido dela. E pode simbolizar também o raciocínio dela pensando a respeito do assunto. Ela foi pensando... Quer ver uma coisa com relação a isso? Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, dizendo que ele ia ser sacrificado. Quando ele disse isso, Pedro se aproximou e disse, não, mestre, eu não vou deixar que isto aconteça. Isto eu não vou permitir. Olha o que Jesus disse para ele. Afasta-te de mim, Satanás. Lembra? Jesus disse para ele, afasta-te de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não, porque um momento antes, Jesus tinha chamado ele de bem-aventurado. Pouquinho momento antes, ele estava conversando. E nesse momento, o Pedro estava simbolizando Satanás por conta do pensamento dele com relação à história que Jesus estava contando. Então, vocês já perceberam que nessa história de serpente lá do paraíso, a gente pode interpretá-la de várias formas. Inclusive, a Eva estava remoendo o pensamento dela com relação ao que Deus estava dizendo para ela. E um lado bom para ela dizia, olha, você não pode comer isso, porque Deus disse que se você comer, morrerá. E o outro pensamento negativo dizia, não, larga de ser besta. Se tu comer, tu vai ficar igualzinho a ele. Então, e a gente, quantas e quantas vezes, minhas amigas, a gente não fica pensando assim, nessa reflexão. Uma coisa, um pensamento bom, um pensamento ruim, e os dois, e a gente tenta conciliar os dois. De repente, no final da conversa entre um e outro, a gente decide. A gente decide. Imagina vocês a maravilha que é o estudo desse tipo, que a gente está fazendo aqui agora. Não é uma maravilha? A gente entender, com certeza. A gente entender as coisas bem esmiuçadinho, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos faz entender. E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é reflexionando com relação à Bíblia, lá no primeiro capítulo de Gênesis, que está no contexto da doutrina espírita, que os espíritos estão nos alertando aqui a respeito. É uma maravilha. Então, vamos adiante. B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta. Resposta. Acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Bom, então, só repetindo aqui. Por que nos obsidia o tempo todo? Vou repetir. São três coisas. Uma pessoa em nossa volta. 2, uma entidade soprando no nosso ouvido. E 3, os nossos pensamentos. Então, tem 3 obsessores na nossa vida constantemente nos obsidiando, nos tentando derrubar. Ou alguém que está em nossa volta, ou um espírito que nos
inspira determinadas coisas, ou o nosso próprio pensamento, que é o nosso Por Satanás. isso que diz que tem autoobsessão, né? A autoobsessão, exatamente. Então, muito bem colocado. A autoobsessão nada mais é do que a gente, com o nosso próprio pensamento, e se direcionar para o caminho do erro, do errado. Auto-obsessão. E isso nós temos. Todo mundo tem. Independente de estarmos aqui ou não, da reunião ou não, todos nós. Até porque, repetindo, somos espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos são auto-obsessivos, né? E vivem em volta dessa obsessão constante. 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Essa aqui também é boa. Resposta. Como ousais pedir a Deus conta de seus... Ô, caceta! Supondes poder penetrar nos desígnios? Isso aqui foi um dos espíritos deram um Kardec. Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Por que Deus permite? Aí me lembrei de um congresso desse aí, na sessão de perguntas, alguém perguntou, né? Aí tem a pergunta por escrito e fica a pessoa que vai lendo as questões e passando para a mesa para responder. Aí quem leu a questão perguntou assim, a questão é para Raul Teixeira. Aí a pergunta era a seguinte: por que Deus cria? Resposta de Raul: ué, como é que eu vou saber? Aí só perguntando para ele. Porque são coisas dos desígnios de Deus, ele é que sabe determinadas situações e tal. E ele disse, ele falou de forma, né, diplomática. Não, eu não sei, só perguntando para ele e tal, tal. Entendeu? Porque são algumas perguntas, como essa que Kardec fez os espíritos aqui, que eles acabam dando puxão. Mas eu entendi qual foi a conotação que o Kardec quis dar aí. Sim, É porque sim. partindo do pressuposto que Deus é perfeito, já sabe de tudo, Como é que já é? sabia que o espírito poderia ter essa queda para o mal, Uhum. por que ele, já podendo, por que ele se deu ao trabalho de liberar? Tipo, não, eles que se virem. Se eu posso fazer tudo perfeito, por que eu dei ali essa liberdade para eles? Eu acho que foi mais ou menos assim. Por que eu dei a liberdade dele tomar o caminho do mal se eu podia ter criado ele já perfeito? Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido. Isso, foi nesse sentido. Agora, ora, se Deus permite, a gente lê um pouquinho antes a respeito que as provações são elementos para nos evoluir, né? Então, ele permite exatamente para isso. Ou seja, com o nosso livre-arbítrio, e as provações acontecem a fim de que a gente tenha aqui, a fim de que a gente tenha o mérito de conseguir nos libertar das provações. E aí, com o mérito, né, a gente chega à perfeição. Cento e 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Não? Resposta: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Entre o bem e o mal tem a maioria, né? E, logicamente,
Logicamente, nós não estamos nem no extremo bem, nem no extremo mal. Nós estamos neste intermédio. E no meio estão os espíritos imperfeitos. A maioria de espíritos imperfeitos, né, estão aí neste meio. 125. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Essa é a resposta lógica. Sim, mas as eternidades lhe serão mais longas. Tá, mas aí, lógico, né? Pelo livre-arbítrio, será mais demorado ou não? Ou não. Comentários de Kardec a respeito dessa questão. Por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seu sofrimento, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Questão 126. Chegados ao grau supremo. Questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Boa resposta, boa pergunta. Resposta. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Bom, logicamente, né? Se Deus é justo e bom, eternamente justo e bom, ele não poderia fazer distinção. Isso aí é discriminação. E discriminação aqui é crime. E sendo crime, a gente ia questionar Deus por que ele estava, né, dando mais preferência a uns do que outros. Né? Muito bem. Então, nós entendemos que Deus ama todos sem nenhuma distinção. Todos são suas criaturas. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Comentário de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendouros, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam se desenvolver e esclarecer o que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Aqui volta a história do livre-arbítrio. Então, ele dá o livre-arbítrio, mas esclarece porque se ele seguir esse caminho, você terá essa consequência. Se você seguir esse caminho, você terá esta consequência. Olha, ele não deixou o livre-arbítrio assim, sem nenhuma orientação. Né? Ó, eu tenho uma regra para vocês, que é a minha lei é esta. Se vocês têm dois caminhos a seguir, o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Dependendo do caminho que a gente seguir, o resultado do caminho seguido pelo livre-arbítrio, aí teremos o resultado, ou bom ou negativo. Anjos e demônios. 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos?
Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Explicação de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Opa, isso aqui é muito interessante da gente anotar para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio, tomando-lo aqui na sua melhor acepção. Bom, aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Essa semana, ontem, não, anteontem, eu estava com 3 volumes de uma obra intitulada Conversando com Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque também tem um filme baseado nesses livros. Um filme baseado nesses livros. E a obra... E quem é? Não estou lembrado do autor. Não estou lembrado do autor no momento. Mas é uma trilogia. São 3 volumes. A obra, o autor elabora várias perguntas sobre os mais variados temas do mundo. Os mais variados temas. Particulares, espirituais, essas coisas. E aí, uma entidade, que ele diz que é uma voz que ele ouve, uma entidade. Essa entidade, ele elabora as questões, joga para a entidade dá a resposta, ele vai escrevendo as respostas. Nessa brincadeira, surgiram 3 volumes com relação a isso, Conversando com Deus. E ele diz que essa entidade é o próprio Deus. Mas por que ele diz que essa entidade é o próprio Deus? Simplesmente porque a entidade, né, a voz que ele ouve, diz que é o Deus. A voz diz que é Deus. Ora, se até hoje, meus amigos, tem gente que se acha conversando com Deus, imagine naquela época de Adão, Eva, Abraão, Noé, Jacó, etc, etc, etc. Uma outra coisa interessante a gente observar é que naquela época a própria Bíblia diz que anjos de Deus. Esses anjos de Deus eram estas entidades que conversavam com Moisés, com Noé, com Abraão, com Jacó, etc, etc, etc. Inclusive, um anjo apareceu para Maria, lembra? Um anjo apareceu para Maria anunciando a sua gravidez. E este anjo também aparece para José, pai de Jesus, em sonho. Para Maria, ele se materializou, apareceu. E para José, ele apareceu em sonho. Anjo. Naquela época do Antigo Testamento, estas entidades, espíritos, que apareciam para as pessoas vivas, eram chamadas de deuses. Deuses. Então, uma entidade aparecia para Moisés, Moisés achava que era Deus. Outra entidade aparecia para Abraão, e Abraão achava que era Deus. Outra entidade aparecia para Noé, Noé achava que estava conversando com Deus. Por isso essa história de Deus lá do Antigo Testamento. Por isso essa história de Deus até agora. Tem até evangélicos que dizem textualmente que falaram diretamente com Deus para mudar a sua vida, para ter uma nova missão, que era entrar na religião.
Isso é incontestável. Então, esses anjos, anjo, aqui, ele está dizendo que pode ter conotação tanto mal, o anjo pode ser tanto mal quanto bom. O importa é que seja anjo. Então, a gente pode chegar à conclusão. Bom, aqueles anjos que conversavam com essas entidades lá do Antigo Testamento, Noé, Abraão, Jacó, sei lá, poderiam ser muito bem anjos, não tão perfeitos, também não tão inferiorizados, mas mais ou menos médios, estavam entre o bem e o mal. E poderiam muito bem induzir a estes elementos a fazer alguma coisa boa ou fazer alguma coisa ruim. Sim ou não? Sim. Sim. Então, olha só. Por isso, a desmistificação, com o conhecimento da doutrina, meus amigos, a gente começa a pegar os detalhes da Bíblia, por exemplo, e começa a perceber que não é tão bem assim como muita gente fala por aí. A coisa não é tão bem assim. Então, o anjo de Deus, o Espírito imperfeito não é um anjo de Deus. Nós somos imperfeitos? Somos. Mas nós não somos filhos de Deus? Somos. Sim. Aquele Satanás, lá no Jardim do Éden, que era uma serpente, era filho de Deus? Era. Sim. Sim. Agora, ele, de livre e espontânea vontade, se encaminhou pelo mal, o caminho do mal. Mas isso não quer dizer que ele não seja filho de Deus também. Até porque a gente acabou de ler que Deus não faz distinção. Se o camarada se embrenhou para o caminho do mal, Deus continua amando ele do mesmo jeito que aquele que se embrenhou pelo caminho do bem. Certo? Muito bem. Sim. Alguma pergunta, algum comentário mais para complementar? Então, vamos continuar. Não, está bem claro. 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala. Resposta. Percorreram todos os graus, mas do modo que havíamos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Um dia nós seremos anjos, né? Nós estamos falando de anjos perfeitos, né? Nós chegaremos a anjos perfeitos. Mas aí, repetindo, a gente pode demorar ou não para chegar lá. Vai chegar uma hora. Sabe lá quando? Mas que vai chegar. Vai. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que esta crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditam os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Pois é, antes da criação do planeta, espíritos já existiam. Aliás, minhas amigas, tem um seriado que eu fico empolgado toda vez que eu assisto um seriado da Netflix. Olha, é uma coisa espetacular. Se chama Universo. Olhe, o universo é qualquer coisa de assombroso, de grande demais. E só uma força superior poderia criar um universo desse tamanho. Dizem que essas grandes galáxias, que tem 100 milhões de galáxias no universo, e cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Muito número. É muito número. Muito número. Muito número.
E para que cada galáxia surge, ou um sistema solar, um planeta, por exemplo, diz lá que o sistema solar apareceu de uma grande explosão. E todas estas grandes galáxias, esses grandes sistemas, surgem de uma grande explosão. E dessa explosão vão se formando as estrelas, que ficam no centro do sistema, e as outras estrelas menores, que são os planetas girando em torno desta maiorzinha, que ainda gira em torno de outras coisas maiores ainda, que é uma maravilhosa espetáculo. Eu assisti esse seriado, teve hora que eu fiquei emocionado de quanta grandeza do Criador, e a gente tão pequenininho neste planetazinho, tão michuruca. Se acha tal. dono de tudo. Se acha o tal. A gente se acha o tal. Aí eu disse, meu Deus, como a gente é pequeno, meu Deus do céu. Tão pequenininho. E se acha. 131. Há demônios, no sentido que se dá esta palavra? Resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, vamos repetir. Vamos repetir. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Se existe algum demônio, esse demônio é por conta própria. Deus não criou demônio. Deus não criou nenhuma entidade, nenhum espírito demônio. Deus criou simples e ignorante. Se algum demônio diz assim, pô, esse fulano de tal é um demônio, ele é demônio por sua conta e risco, por sua própria vontade, por conta do seu livre-arbítrio. Sim. Mas Deus não vai desviá-lo do seu livre-arbítrio, do seu caminho. Porque Deus sabe que ele se desvia, uma hora ele entra no eixo, porque ele vai chegar à conclusão de que não vai adiantar permanecer no caminho do mal, porque não vale a pena. E se não vale a pena, ele entra no eixo, e aí começa a evoluir gradativamente, porque Deus sabe, aconteça o que acontecer, ele uma hora estará perfeito. Aliás, nós uma hora seremos ou estaremos perfeitos. Comentário de Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Aqui, ó. Significa gênio, inteligência, e se aplicava aos espíritos incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, vamos imaginar, voltando ao Éden, vamos imaginar que a serpente lá fosse uma entidade incorpórea, como a gente já falou que poderia ser. Então, ele seria mal por conta do seu livre-arbítrio. E poderia ser considerado gênio, demônio, dependendo da sua influência. E a influência era negativa, foi chamado de demônio. E por conta disso, até hoje a figura de Satanás perseguia a humanidade, por conta daquela história lá, daquele comecinho. Muito bem. Continuando o comentário de Kardec. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Olha aqui, ó. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente bom e justo, não pode ter criado seres prepostos,
por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade. De toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem suas crenças divindades maléficas, também admite demônios. Mas é lógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus, supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a este vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintos da sua linguagem? Deve-se a tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas as coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem e as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que entidades designadas por esse nome, mas com diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como entendem atualmente, dando-se-lhes um sentido exclusivo, ele induziria em erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Bom, minhas amigas, então olha só, eles são demônios, espíritos imperfeitos, até o momento em que eles resolvem não ser mais. Né? Até o momento que eles resolvem não ser mais. E quando eles resolvem não ser mais, aí pronto. Tudo aquilo que eles faziam de negativo, eles passam a mudar de atitude e a perfeição deles começa a se desenvolver com maior aceleração. Bom, nós vamos ficar por aqui, né? E na próxima reunião a gente começa daqui. Certo. A gente continua daqui para a gente... Qual é essa questão? Essa aqui, deixa eu ver, acabei de esquecer. Deixa eu ver bem aqui. 130 e alguma coisa. 130 e... 131. 131. Certo. O comentário de Kardec é a questão. Perfeito. Certo? Muito bem. Então, algum comentário a mais? Alguma pergunta? Não. Tudo entendido? Tá tudo beleza? Tudo beleza?
Tudo beleza. Então, que Tudo bom, ótimo. que bom. Então, vamos pedir a nossa irmã Josenilma, que né, faz alguns dias que não vem, para fazer a prece de encerramento para nós. Né? Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde que foi repleta de conhecimento, trazendo-nos paz interior, e contamos com a tua ajuda, divino amigo, para que possamos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos. Derrame sobre todos nós tuas bênçãos de luz, de paz e de amor. Assim seja. Assim, Assim seja. meninas, bom resto de final de semana. Até a próxima. Para vocês também. Tá. Até domingo que Até vem. domingo. Até domingo. Beijão. Domingo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.